Depois eu vou botar no grupo os sermões, tá? Eu não sou bom com vocês, né? Mas a gente vai... Pode começar? Sim, pode. Como Jesus, ele vai ao nosso encontro, né? Como ele, às vezes, ele vê uma pessoa, ele sabe o coração daquela pessoa, ele vai ao encontro. Então, vou pedir a vocês que peguem o livro de João 4, tudo bem, irmão? Não, está procurando ali. João 4, pode ir 4, tá? Jesus tinha ido que atravessar Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seus filhos José. Ficava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para beber, para tirar água. Jesus lhe pediu: dá-me de beber. E os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, me pede beber a mim? Então, sou samaritana. De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus que lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, a ele daria você água viva. A mulher disse: Jesus, o Senhor não tem um balde, não tem balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Certamente não pretende ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, na qual ele bebeu junto com seus filhos e os animais. Jesus respondeu: quem bebe dessa água vai ter sede de novo, mas aquele que bebe a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. É a água que lhe darei, vai se tornar dentro fonte de água que jorrará para a vida eterna. A mulher disse: Jesus, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precisa vir aqui para tirar. Amém. Amém. Por que Jesus aqui, você vê no início, os discípulos, vamos lá nessa cidade, que tem uma coisa a me resolver. Vamos lá nessa cidade. Então chegou lá, os discípulos buscaram e ficou sentado no poço. Aí eu passo a perguntar, tinha uma mulher que ela todo dia de manhã buscava água, tá? Mas quando ela chegava para buscar água, ela era discriminada. As mulheres lá discriminavam ela, falava as coisas que não deveria para ela, maltratava. E aquela mulher saía de lá com o coração ferido. Mas por que ela saía ferida? Pela situação que ela vivia. Então, todo dia ela fazia esse caminho, ela fazia triste, magoada, com o coração triste, de ser sofrida, uma mulher sofrida. Então, quer dizer,
Ela ia cedo porque o sol de meio-dia era muito quente, era terrível, onde ninguém ia. Ela tinha que ir de manhã. Então, aquelas primeiras mulheres buscavam água, tiravam água do poço. Quando ela já tirava, a água do poço já estava fundo. Ela não conseguia tirar água, porque deixavam por último o sofrimento que ela passava, a humilhação que ela passava. Ela pensou um dia, eu vou buscar meio-dia, que meio-dia ninguém vai lá buscar aquela água, então eu vou buscar. Então ela começou a buscar meio-dia. Você imagina, todo dia, naquele sol quente, como era aquela época lá, a mulher ia pelo caminho buscar água, chorando, triste, naquele sol quente, e as lágrimas escorriam nos olhos dela com aquele suor. Você imagina o sofrimento todo dia, ser humilhada. Aí um belo dia, ela jamais esperava que acontecer aquilo. Para ela, a vida dela já não tinha mais sentido, o sofrimento da vida dela. Aí um belo dia, ela foi buscar água. Quando ela chegou lá, encontrou com aquele homem. Ela não jamais imaginava na vez dela que era Jesus. Aí chegou, foi em direção a pegar água. Aí Jesus perguntou a ela: mulher, me dá de beber. Aí ela falou: como pode você, sendo judeu, samaritana, me pede beber? Porque eles brigavam, né? Na época eles não se davam bem, tá? Como acontece hoje, né? A nossa vida, porque às vezes tem pessoas que a gente pede ajuda, a pessoa se humilha, não quer saber a situação que você vive, ela não quer te ajudar. Nós só sabemos humilhar as pessoas. Quando a gente pede ajuda, as pessoas dão as costas, ainda mais parente. Parente, então, quanto mais você pede, mais te humilha. E Jesus não, e Jesus teve misericórdia daquela mulher. Jesus foi um ponto dela, para ajudar ela. Aí Jesus fala: mulher, eu vou te dar uma coisa muito mais do que você imagina. Eu vou te dar água viva. E foi assim que Jesus fez para ela: eu vou te dar essa água. Qual é essa água que Jesus deu a ela? E ela: pai, eu quero essa água. É o Espírito Santo. Deus transformou aquela mulher, mudou a história dela. Todo aquele sofrimento dela, Jesus curou. Como Jesus cura a nossa vida, o nosso sofrimento. Tá? Jesus vai ao nosso encontro, procurar te ajudar. A gente abre o coração, Jesus transforma a nossa vida, como fez com ela, e fará hoje com nós também. Basta aceitar Jesus, Jesus vai te dar o Espírito Santo, essa água viva, a água eterna. Isso acaba a nossa história é apagada, a gente se torna uma nova pessoa, que Jesus pode mudar. O ser humano não. O ser humano só bota você em mau caminho. Aí Jesus fez para aquela mulher, transformou a vida dela, como eu passei por uma situação dessa na minha vida, tá? Eu, no útero da minha mãe, a minha família amaldiçoava. Minha mãe chorava. Quando eles amaldiçoavam, eu sacudia dentro da minha mãe. Isso assim foi também. Quando minha mãe, na época de eu nascer, o que aconteceu? Quase foi eu embora minha mãe, com um parto terrível, de sofrimento e dor. As parteiras choravam, gritavam, clamando por Deus. Quando sentiu a presença do Espírito Santo, eu vim. A minha família continuava a mesma coisa, me amaldiçoando. Esse garoto é amaldiçoado. Passei, cresci, e Deus tocava no meu coração. E hoje eu agradeço muito a minha avó, porque me ensinou o que é oração, o que é ser um homem. A minha família tudo era de Ubanda, Candomblé, e Deus me usou para evangelizar todos eles. Eles que diziam que eu era amaldiçoado, é como fala Jesus, ele pegou aquela maldição das pessoas, ele transforma em bênção. E que fez na minha vida? Transformou a minha vida. Transformei toda a minha família. Evangelizei cada um por um. Muitos desviaram. Tá?
E é assim Jesus, ele vai ao nosso encontro. Ele cura você, como também tem lá no Evangelho, né, de Mateus, acho que é Mateus 14, quando Jesus, né, ele viu aquele Pedro, estava na barca, aquele vento impetuoso, e aquele vento, e os discípulos ali, Jesus andando assim da água, ele se assustava, apavorado. Calma, sou eu. Jesus também teve um encontro, foi um encontro, e assim ele vai no nosso encontro, em nosso caminho, que Jesus cura nossas feridas, ele pode fazer coisas que a gente nem imagina, como foi daquela mulher, a vida dela era ruim. A pessoa você vivendo num lugar assim, onde todos te humilham e te maltratam, mas Jesus, ele faz o impossível acontecer, o milagre acontecer. É assim que Deus sempre vai falar na nossa vida, que hoje e o amanhã pertence a Ele. Confiar nele, Ele tudo fará, Ele tudo transformará. Amém? Amém. No final nós vamos fazer a conclusão de cada um. Tá? Obrigado. Roberto? Roberto? Simplesmente, graças a paz. Amém. Saudação da igreja com a paz de Deus. Amém. Amém. Muito interessante que meu nome é Roberto Carlos, nós somos Alves, sou casado, tenho um filho, tenho uma nora, tenho uma neta, que também caminha na presença do Senhor. Como lá atrás eu pedi do meu pastor, passar nesse estudo, da mesma forma eu estou aqui debaixo da bênção dele. É muito importante que a gente esteja na caminho na presença do Senhor, nós sendo obedientes à nossa liderança e ele nos dando a oportunidade de cada dia mais levar o Evangelho do Senhor. Quero deixar uma passagem aqui no livro 2 Reis 5, uma passagem muito conhecida. Foi igual meu pastor Fábio, quarta-feira, pastor.